Estamos em Apocalipse capítulo 2 e vamos continuar o nosso estudo agora a partir do versículo 22, continuando a falar sobre Jezabel, aquela espécie de professora de escola dominical que estava levando a igreja de Tiatira ao desvio da vontade de Deus. Vamos lá, versículo 22. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Cristo havia falado que deu a Jezabel a oportunidade de se arrepender. Jesus deve ter feito isso por meio da liderança da igreja, que provavelmente colocou Jezabel sob disciplina. Porém, isso não foi suficiente para que a mulher tomasse jeito, e ela continuou insistindo no erro. E a igreja de Tiatira, em vez de afastá-la do convívio dos irmãos, resolveu tolerar a mulher ensinando heresias, coisa errada dentro da igreja. Jesus então faz a seguinte declaração aqui no versículo 22. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Quando Jesus diz que punirá Jezabel com alguma doença, como assim, professor? Ele diz que vai prostrá-la de cama. Isso é sinônimo de fazer a mulher adoecer? Sim, é sinônimo, pois se você observar na Bíblia, não é incomum a associação de cama ou leito com dor e sofrimento, sabia? Por exemplo, em Êxodo capítulo 21, versículo 18, diz assim: se dois brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com o punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, quer dizer, cair de cama machucado, né? Muito machucado. Aqui é a associação da cama com dor, com sofrimento. Salmo 6, versículo 6. Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Veja aqui, a pessoa sofrendo na cama, chorando. Salmo 41, versículo 3. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença, tu lhe afofas a cama. Olha a expressão aqui do Salmo 41, versículo 3. Leito da enfermidade. Nós podemos afirmar com alguma segurança, sim, que quando Jesus fala, eis que a prostro de cama, ele quer dizer com isso que entregou a mulher a alguma doença grave, com certeza. Mas Jesus também disse que entregará a uma grande tribulação aqueles que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Quando Jesus fala aqui, aqueles que com ela adulteram, trata-se de crentes que ou praticavam sexo com a mulher, ou chegavam a esse ponto, a esse extremo, de praticar sexo com ela, ou praticavam os mesmos pecados, porque aqui adulterar poderia ser também um adultério espiritual. Quando é que o crente comete adultério espiritual? Quando ele trai o Senhor Jesus Cristo. Isso é um adultério espiritual, né? Você traiu o Senhor Jesus Cristo. Então, quando fala aqui que eles adulteravam com a Jezabel, os membros da igreja de Tiatira, pode ser que ou eles adulteravam literalmente com ela, praticavam relações sexuais com ela, ou que eles adulteravam com ela cometendo os mesmos pecados que ela cometia, como comer coisas sacrificadas a ídolos, entende? E se os crentes de Tiatira não se arrependessem disso, de ficar adulterando com Jezabel, Cristo diz aqui que os entregaria a uma grande tribulação. Olha, a oportunidade dada por Cristo aqui aos membros de Tiatira que estavam sendo iludidos por Jezabel não deve ser vista como característica de alguém fraco, ok? O mundo costuma menosprezar os que demoram a punir, eu sei, mas isso não deveria ocorrer com o nosso Senhor. Toda vez que Cristo dá uma oportunidade para algum crente, toda vez que Cristo adia a sua punição por misericórdia, nós devemos aproveitá-la com todas as nossas forças. Devemos fazer de tudo para evitar que Cristo venha a nos punir, consertando o nosso caminho, nos arrependendo de nossos pecados, procurando fazer a vontade de Jesus. Não devemos confiar que, pelo fato de a punição não vir, isso significar que ela não virá de modo algum. Não! Se nós não tomarmos jeito naquilo que estamos fazendo de errado, a punição virá com certeza. Com certeza. Então, cuidado, cuidado. Não pense que porque as pessoas não estão sabendo do seu pecado, que a punição não virá sobre você. Ela virá. Jesus sabe. Jesus dá oportunidade, mas ele sabe se você está levando a sério a advertência dele ou não. Cuidado com isso. Olha o que Jesus diz aqui na sequência, versículo 23.
matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. O que eu acabei de falar? Jesus sabe. Jesus fala aqui no versículo 23, eu sou aquele que sonda mentes e corações. Jesus sabe de nossa intenção, Jesus sabe se realmente estamos comprometidos com ele ou não. E a ameaça de Cristo aqui é forte. Ele fala, matarei os seus filhos. Filhos de quem? Jezabel. Como assim Jesus vai matar os filhos de Jezabel? É isso mesmo. Ele vai matar os filhos de Jezabel, porque entre os juízos que Jesus pode exercer contra o pecado, entre eles está também a morte física. A morte física. Professor, mas a mulher então tem filhos e Jesus está ameaçando matar os filhos dela? Olha, quando Jesus fala que matará os filhos de Jezabel, os filhos de Jezabel aqui devem ser aqueles que seguem as mesmas coisas que ela. É como se fossem filhos na fé de Jezabel, você está entendendo? Quando o crente evangeliza e a pessoa se converte com a evangelização desse crente, nós costumamos dizer que essa pessoa se tornou um filho na fé do crente, não é isso? Porque ela passou a seguir a mesma fé que esse crente. Quando Jesus fala aqui que matará os filhos de Jezabel, ele deve estar se referindo aos discípulos de Jezabel, porque é como se fossem filhos dela. Vejam só, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, diz assim, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, é Paulo falando, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Nós temos também aqui em 3 João, versículo 4, não tenho maior alegria do que esta, agora quem está falando é o apóstolo João, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Que filhos? Filhos biológicos? Não. Certamente seus filhos na fé. Filhos que estão seguindo na mesma fé de João. Então os filhos de Jezabel devem ser aqueles que estavam seguindo na mesma fé, entre aspas, de Jezabel. A mesma fé nas heresias que ela pregava. A mesma fé no caminho que ela ensinava. Compreende? Então quando fala aqui que Jesus vai matar os filhos dela, é matar os seguidores dela. Sim, Jesus pode punir os transgressores de sua vontade com a morte física. Continuando, Cristo explica aqui por que ele vai fazer esse tipo de coisa. E todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Jesus vai fazer esse tipo de coisa para quê? Para que as igrejas temam, para que as igrejas o respeitem, para que os membros das outras igrejas saibam que existe um Senhor sobre o povo de Deus, e este Senhor se chama Jesus Cristo. Então temos aqui uma punição com o objetivo de dar exemplo aos demais. Caso os filhos de Jezabel permanecessem no erro, eles seriam mortos para servir de exemplo aos demais, a fim de que saibam que o Jesus dos olhos, como chama de fogo, realmente perscruta mentes, corações e vai dar a cada um o que lhe for devido, seja agora, no presente, ou, quem sabe, somente no dia do juízo. Pode ser até também nas duas ocasiões. Deus pode punir tanto aqui, nesta vida, como pode punir no dia do juízo. Por que não? Ninguém vai escapar de ter as suas obras julgadas. Você sabia disso? Ninguém. Nem mesmo os crentes. Em termos de salvação, é bem verdade que basta a fé em Jesus como Salvador. Agora, quando nós falamos da pessoa já salva ou da pessoa que não vai ser salva, as obras vão contar sim no dia do juízo para efeito de definição do grau de punição do não crente ou para efeito de escolha de galardão para o crente. Então as nossas obras vão ter um peso sim no dia do juízo. Só para isso, dia do juízo não vai servir para definir o destino de ninguém. O destino a gente decide nesta vida, enquanto estamos vivos. Se aceitarmos a Jesus como Salvador, vamos para o céu. Se não, vamos ser condenados ao inferno. Versículo 24. Jesus continua, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira. Agora Jesus vai falar àqueles em Tiatira que não estão seguindo Jezabel. Mesmo a liderança da igreja tendo permitido que a mulher continuasse ensinando coisa errada, há pessoas dentro da igreja que não estavam se deixando levar por ela, pelos ensinos de Jezabel. E é a essas pessoas que Jesus se dirige agora.
Ele fala: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Eles quem, professor? Ora, os seguidores de Jezabel eram tão ousados que chegavam a mencionar os ensinos de Jezabel como que ensinando coisas profundas de Satanás. Professor, qual é a lógica disso? Como é que uma mulher vai estar ensinando coisas profundas de Satanás e vai ter igreja querendo ouvir? Ora, você nunca observou quantas igrejas por aí falam mais do demônio do que de Deus? Ensinam mais sobre Satanás do que sobre Cristo, com a desculpa de falar sobre batalha espiritual, com a desculpa de falar sobre principados e potestades, passam mais tempo ensinando especulações sobre o mundo dos anjos caídos do que ensinando sobre aquilo que nos foi revelado a respeito de Cristo e de sua tão grande salvação. Não são poucas as igrejas que têm o seu ministério em torno do inimigo. Prova disso é que há igrejas por aí que até separam um momento no culto para expulsar demônios. Como é que pode uma coisa dessa? Culto não é momento ou lugar para ficar expulsando demônio. O objetivo do culto é adorar a Deus. Adorar a Deus. Separar um momento específico dentro do culto para expulsar demônios. Mas de onde que esse povo tirou isso? Ah, professor, e se alguém dentro da igreja estiver com um demônio? Ora, que parte da liderança, então, retire esse indivíduo dali e, em um lugar reservado, faça, então, o exorcismo. Mas dentro da igreja, durante o culto, sinceramente, muitos crentes aí, pastores e igrejas, parece que perderam a noção. Continuando então, Jesus fala que os seguidores de Jezabel ficavam provocando os verdadeiros crentes da igreja de Tiatira, dizendo que eles não conheciam a doutrina, dizendo que eles não tinham a doutrina e não conheciam as coisas profundas de Satanás. Que loucura! Jesus tem aqui uma palavra para essas pessoas que não dão ouvido a essas besteiras. Ele fala: outra carga não jogarei sobre vós. Como assim, outra carga não jogarei sobre vós? Jesus está dizendo agora que o que foi mandado já foi mandado na epístola. Não há ordens novas. Nada de seguir ordens fora da palavra de Deus. O que tinha de ser dito já foi dito. Basta que eles sigam o que Jesus orientou. E Jesus finaliza essa palavra aos crentes fiéis dizendo o seguinte: tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Eles já não estavam se distanciando dos ensinos de Jezabel e ignorando esses ensinos? Então, Jesus fala: conservai o que tendes, mantenham-se do jeito que vocês estão, tá tudo bem assim. Aguardem, continuem na fidelidade, até que eu venha. Então, irmãos, vivamos a nossa vida cristã como ela deve ser vivida, com oração, com testemunho, com leitura da Bíblia, ignorando heresias, testando aquilo que é ensinado. Ah, professor, mas assim demora para crescer espiritualmente. Exato. O caminho do crescimento espiritual não tem atalhos, ele é devagar e sempre. E até a volta de Cristo não teremos novidade nesse aspecto, sabia? A santificação sempre vai ser um processo longo, que vai durar por toda a nossa vida. O importante é nos mantermos nesse caminho, sempre buscando a melhora, sempre buscando o crescimento espiritual, sempre desenvolvendo. É essa que é a nossa obrigação. Na próxima aula, concluiremos então o nosso estudo sobre a carta de Cristo à igreja de Tiatira. Até lá!